Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Com apenas um vídeo, Bolsonaro dá tapa na cara do sistema. É isso mesmo. Flávio Bolsonaro causou surtos na esquerda ao lançar uma frase forte após a ultimação da Polícia Federal, que resultou na prisão de 4 militares do Exército e um policial federal acusados de planejar o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes. O que parece não ter ocorrido, disse Flávio Bolsonaro. Levando isso em consideração, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu um verdadeiro tapa na cara do sistema ao publicar um vídeo de 2019 onde um youtuber militante pede o seu assassinato. Confira. Então para de ser palmoleno, esquerda de merda. Para de ter medo das coisas, vai pra cima, porra. Vai pra cima. Vocês têm estrutura ainda, alguma coisa de dinheiro eu sei que vocês têm. Vai lá, mano, compre armamento, faz a porra toda. Faz um acordo, vocês não são amigos da Venezuela, pede armamento pra Venezuela, vamos começar a guerra, velho. É isso que tem que acontecer. Não tem mais condição de aceitar um bosta como Bolsonaro no poder. Esse cara tem que ser assassinado, ele e família, menos a filha que não é política. Os políticos da família Bolsonaro, pra resumir, os 4, os 3 filhos bosta e o próprio pai. Esses tem que acabar, eles têm que morrer. Acabou, velho. É o que eu tô falando, é crime, é safada, foda-se, me prende. Você tem que morrer, Bolsonaro. Você é um câncer na sociedade. Você é um lixo. Você é um opressor de merda. E Folha revela novo absurdo de Moraes e Deltan não perdoa. É isso mesmo. O jornal Folha de São Paulo lançou uma reportagem titulada, abre aspas, Moraes cita Moraes 44 vezes e acumula casos em que é tanto personagem como juiz. Fecha aspas. Segundo a Folha, foi o próprio Moraes que autorizou a operação da PF que cita o tal plano golpista para assassiná-lo. Ou seja, Moraes foi o principal personagem de sua própria decisão, reproduzindo 44 citações a si mesmo. A manchete é uma clara crítica da Folha. O ex-deputado Deltan Dallagnol não perdoou. Abre aspas. Finja a surpresa. O principal personagem da decisão de ontem de Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal, é o próprio Alexandre de Moraes. O ministro cita a si mesmo 44 vezes na decisão que revela o suposto plano de atentado a autoridades, acumulando mais uma situação em que é ao mesmo tempo o juiz e vítima. Na decisão, Moraes refere-se a si mesmo na terceira pessoa, como se houvesse o juiz Moraes e a vítima Moraes. É a figura do juiz vítima atacando novamente, o que é, obviamente, abusivo, já que ninguém pode ser o juiz de seu próprio caso em uma democracia. Moraes não quis responder à Folha de São Paulo, que destacou não só a ilegalidade mais recente, mas todo o histórico de abusos de Moraes, como no inquérito das fake news, no caso Mantovani e na Vaza Toga, que revelou como Moraes selecionava alvos para atingir com suas decisões e encomendava relatórios do TSE para fundamentar seus atos. É possível que algum investigado tenha um julgamento justo, quando o juiz é a própria vítima do suposto crime. Fecha aspas, questionou Deltan Dallagnol. Está mais do que claro que o sistema vai tentar envolver qualquer narrativa possível para atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse caso. Querem prendê-lo de qualquer forma. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, citou o próprio nome 44 vezes no texto em que autorizou a operação da Polícia Federal para apurar uma suposta tentativa de golpe de Estado. Nas investigações da Polícia Federal, que resultaram na prisão de 4 militares e de um policial federal na terça-feira, o magistrado, que é relator do caso, figura também como potencial vítima de um suposto plano de assassinato contra ele, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Num dos trechos da decisão, Moraes reproduz o relatório policial que aponta um monitoramento feito contra ele. Abre aspas. A investigação logrou êxito em identificar novos elementos de prova que evidenciaram a efetiva realização de atos voltados ao planejamento, organização e execução de ações de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. E citando um dos investigados, prosseguiu.
Mário Fernandes elaborou um detalhado planejamento operacional que tinha como objetivo executar o ministro Alexandre de Moraes e os candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, fecha aspas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes não comentou se pretende se declarar impedido na ação, mesmo sendo alvo direto do plano investigado pela Polícia Federal. Silvio, começamos com você. No seu comentário anterior, você já tinha citado alguns elementos, algumas pontas soltas, vamos dizer assim, algumas perguntas sem respostas, que, claro, é um caso que demanda uma investigação. Agora, uma delas, por exemplo, a investigação da Polícia Federal, esse relatório não explica até agora o motivo, por exemplo, desse suposto plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes não ter sido levado adiante, entre outras perguntas que seguem sem resposta até agora. Pois é, são muitas perguntas sem resposta. Antes, Paula, queria lembrar que nós aqui neste programa, no passado, quando o ministro Alexandre de Moraes já figurava como investigador, como delegado, como juiz, como vítima, nós dissemos, olha, se fôssemos redatores aqui de jornal, faríamos a seguinte manchete: Moraes investiga Moraes, Moraes cita Moraes. Hoje ela aconteceu. O jornal Folha de São Paulo fez essa manchete. 44 menções ao próprio nome. É claro que parte desse material é produzido pelos juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, aqueles que trabalham no seu gabinete e que nós sabemos que trocavam mensagens em grupos de WhatsApp com o próprio ministro para usar a criatividade. Alguns declaravam a vontade de ter um jagunço para pegar alguma pessoa na rua e prendê-lo. A gente conheceu essa história com base nos arquivos que a Folha de São Paulo também trouxe, obtidos pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião, 2 jornalistas. O ponto é, essa trama toda que numa primeira mirada parece uma trama hollywoodiana, é cinematográfico. Você pensar em sequestro de autoridades, enforcamento em praça pública, envenenamento de presidente da República, envolvendo 5 homens, 5 pessoas, sem apoio dentro de quartel, não é uma quartelada, com equipamentos, quais seriam? Que tipo de armamento? Porque eles falam em amplo aparato bélico e carros, e, de fato, há menção a um Fiat Palio que fez o trajeto de Brasília a Goiânia em 15 de novembro. E há uma outra menção nessas trocas de mensagens, o portal Metrópolis divulgou essa reportagem, é possível consultá-la, de que um desses kits pretos, esses grandes oficiais envolvidos nessa trama secreta, ele não conseguiu executar a parte porque ele não conseguiu pegar um táxi em Brasília. Tem essa manchete. Então, alguém não conseguiu pegar um táxi, tinha um Palio, tinham 5 pessoas que eram oficiais de altíssima patente, talvez no nível Mossad. A gente não está querendo aqui ridicularizar, mas de fato é pouco crível muito do que está aí. Não defendemos que ninguém insulte, promova violência, o que dirá tentar matar alguém. Tanto faz ser pessoa pública, qual é o CPF, não importa, jamais faremos isso. Mas não se sabe o que há de fantasia nisso tudo. Não se sabe se eram alguns idiotas trocando mensagem de WhatsApp. E se de fato alguém imprimiria um roteiro de uma minuta de um golpe de Estado numa impressora dentro do Palácio do Planalto e entregaria esse papel para outro alguém. Quem registraria um plano de assassinato, por exemplo, em papel? Só faltou reconhecer firme em cartório. Então é pouco crível tudo isso. O Brasil precisa ser levado a sério. Mas há uma narrativa sendo sustentada de que tudo faz parte de um plano de golpe, de uma conspiração, que não aconteceu. E também há uma discussão de fundo, e encerro aqui, Paula, sobre planejar alguma coisa, desejar a morte. Isso configura crime? Do ponto de vista da letra fria da lei, também não. Também não. Senão teríamos jornalistas presos, porque escreveram colunas, porque eu gostaria que o Bolsonaro morresse. Há um vídeo publicado nos perfis, por exemplo, do próprio presidente Jair Bolsonaro, tem vídeos, mas tem também do deputado Gustavo Gayer, mostrando quantas vezes o PT não falou em matar o Bolsonaro na pandemia, que era preciso aniquilá-lo. Então,
vamos ter um pouco de prudência, de cautela e de seriedade e analisar os fatos como eles são, como foi falado agora há pouco pelo Augusto. Era crível que isso acontecesse no Brasil? O Piotr, antes de te ouvir, deixa eu trazer aqui a declaração do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que também falou sobre essa operação da Polícia Federal. E aí, segundo o ministro, o plano não se concretizou por muito pouco. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo. É certo que o ministro Alexandre de Moraes tem uma segurança muito forte, como os ministros em geral da Suprema Corte, sobretudo depois dos episódios de 8 de janeiro de 2023, mas eu posso lhes dizer, pelo inquérito, que todos tiveram acesso, porque o sigilo, o segredo de justiça foi retirado, que os suspeitos, os acusados, chegaram muito próximo de materializarem os seus intentos criminosos. Pois é, Piotr, só lembrando que a operação da Polícia Federal ontem prendeu, então, 4 militares e um agente da Polícia Federal, e nós não sabemos ainda por quais crimes o STF vai indiciar essas pessoas. Quais seriam os supostos crimes aí praticados por essas pessoas que foram presas nessa operação de ontem? Quando o legislador brasileiro colocou lá no Código Penal que tentativa, atos preparatórios, na verdade, atos preparatórios não são puníveis e, portanto, não são crimes, ele estava prevendo esse tipo de coisa. Quando imagina alguém no boteco começa a dizer vamos acabar com o presidente da República, com o prefeito. Bom, isso é o quê? Tá, mas isso é um monte de bobagem. Nesse caso específico, por mais que você tenha ali envolvidos membros do Exército, de um grupo de operações especiais, enfim, de elite, tá, mas o que de fato aconteceu? Se foi só um grupo ali que estava, digamos, passando do limite da sua condição institucional e que aventou essa possibilidade, ainda assim eu tenho que considerar o que a lei brasileira diz. Ué, senão joga o Código Penal no lixo, vai fazer isso? Se bem que a Constituição se rasga com muita frequência e o próprio Supremo Tribunal Federal reavalia a Constituição. Augusto. Eu tive a honra de ter um texto agora lido pela Paula. Imagine se eu estivesse lendo. Segundo Augusto, não sei o que e tal, vocês iam achar que eu estava meio louco, eu estava babando, né? Ou ficando, me preparando para fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Como é que pode alguém se basear em si próprio para argumentar alguma coisa? Segundo Alexandre de Moraes, repito aqui, o único brasileiro para ficar aqui no país, talvez seja o único cara do mundo que pode falar na terceira pessoa é o Pelé, porque ele é uma entidade. Pelé é uma coisa, o Edson Arantes do Nascimento é outro, para quem viu ele jogar. Então tá bom, ele falou, o Pelé fez isso, aí depois entraram nessa o Maluf, não sei o quê, o Lula disse isso e tal. Agora Alexandre de Moraes, quantas vezes? 44. 44 sinais de problemas aí, né? Não é normal. Não é normal fazer isso. Agora, muito simples, para resumir, apresentem as provas, julguem, vejam quem fez e quem não fez e parem de conversa fiada. Eu não vi tanta indignação quando houve o atentado ao Bolsonaro. Ninguém disse, como disseram agora sobre o suicida da Praça dos Três Poderes, já esquecido, hein? Os jornais já pararam, já mudaram de assunto, a televisão mudou de assunto e o Supremo também. Aí eles falaram, não, ninguém faz isso sozinho. Então tem um grupo, tá bom. E o atentado contra o Bolsonaro? Eles até permitiram, sem qualificar de fake news, a distribuição de um filme canalha. Não é documentário, não é nada, aquilo é uma palhaçada, dizendo que o atentado não existiu. Então o Supremo tem lado, enquanto for um partido, é natural que ele mereça desconfiança em tudo que faz. Jair Bolsonaro estava de férias em Alagoas quando soube a respeito da operação da Polícia Federal que prendeu
4 militares e um policial federal pelo suposto plano para assassinar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o jornal Globo, o ex-presidente teria minimizado a investigação. Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro avaliou que a operação seria uma tentativa de Lula de mostrar durante o G20 que seria um democrata ao prender supostos golpistas. Bom, Ana, muita gente curiosa aí para saber a reação de Jair Bolsonaro em relação a essa operação da Polícia Federal. O fato é que, oficialmente, o ex-presidente ainda não se pronunciou sobre essa operação da Polícia Federal. Então, a gente traz essa informação aí do Globo, que ele estava de férias em Alagoas, falando aí que seria uma tentativa de Lula para minimizar os efeitos aí do G20, essa operação da Polícia Federal. Paula, infelizmente não dá pra gente levar essa informação a sério, porque a imprensa hoje, a velha, carcomida, ex-tradicional imprensa, hoje não reporta absolutamente mais nada. É o que o Augusto fala aqui com a gente praticamente toda semana. A Revista Oeste vive dando furos, breaking news, urgente. E as respostas, as perguntas e respostas e notícias, fatos estão todos aí. Só que hoje o mundo, não digo nem o Brasil, mas o mundo entendeu que a velha imprensa não é mais confiável. Olha a eleição americana aqui, o que aconteceu. Durante quanto tempo nós ouvimos que Joe Biden estava afiado, depois ouvimos que a economia estava excelente, depois ouvimos que a corrida estava pau a pau. E aí veio esse tsunami vermelho aqui com Donald Trump levando tudo, Câmara, Senado, até aqui na Califórnia, 40%, enfim. É o retrato da imprensa hoje que não dá mais para confiar. Então não dá mais para a gente acreditar, especialistas dizem, ou diz um leitor, ou a informação. Nós precisamos ouvir do presidente Bolsonaro, ou de qualquer porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele achou. Agora, segue o questionamento aqui desse plano, né? Esse plano é super mirabolante. Mais uma vez, repetimos o que falamos ontem e o que vocês falaram hoje. Investigações, todos nós queremos investigações, porque esse plano hollywoodiano de sair matando todo mundo, Lula, Alckmin, Moraes, e usando as impressoras do Palácio do Planalto, é uma coisa muito estranha. Então, nesse contexto todo, Paula, nós queremos respostas. Não adianta ministro, seja o Lewandowski, seja o Alexandre de Moraes ou qualquer um deles, simplesmente dizer: é isso que aconteceu, é isso que está estabelecido e as medidas agora serão medidas opressoras contra os golpistas. Não é assim. Nós queremos saber que investigações estão sendo conduzidas e quem está conduzindo essas investigações, porque nós já entendemos que no Brasil de Lula, no Brasil do PT, no Brasil da atual composição do Supremo Tribunal Federal, ativista, militante e em conluio, sim, com o Partido dos Trabalhadores, aqui impera a lei de Béria, né? Lavrenti Béria, lá da época de Stalin. Mostre-me o homem e eu encontrarei o crime. Então, Paula, nós queremos, vou repetir o que eu falei ontem, uma palavra: transparência. E o Brasil merece, se esse plano de sair matando todo mundo realmente aconteceu, é uma coisa gravíssima e nós temos o direito de saber o que aconteceu. E o que eles estão tentando fazer, todos esses veículos de comunicação que estão mancomunados, de certa forma, com o sistema, ou comprados na tese, né, do contragolpe do Supremo, é encaixar tudo numa narrativa. Eles vêm fazendo isso desde o início. Então a Débora, coitada, que está lá presa longe dos filhos, porque usou um batom, ela está dentro do contexto do bestão dos fogos de artifício, como se referiu a Janja ao pobre coitado que acabou morrendo, sabe-se lá se matou ou foi abatido, que está dentro do contexto do 8 de janeiro, que está dentro desse contexto aí. Só que tem um monte de coisa desencontrada, né? Eu coloquei no meu tweet
no meu X, né? Que o Lindbergh Farias, por exemplo, ou ele tem bola de cristal, ou ele sabe de algumas coisas, porque e coisas que acabam não se encontrando. Em março ele escreveu: segundo Mauro Cid, Braga Neto daria R$100 mil para o Major Rafael Martins de Oliveira, a fim de que ele mandasse um grupo de membros das Forças Especiais do Exército, entre parênteses, Kids Preto, que eu nunca tinha ouvido falar, Kids Preto, para Brasília durante a articulação golpista. Então, segundo o Lindbergh Faria, lá em março, o Cid tinha revelado que esse grupo aí do tal dos Kids Pretos estariam indo para Brasília por de janeiro, né? Fazer a arruaça. Aí o Lindbergh agora, em novembro, dia 9, antes, portanto, da prisão e de vir a público a operação da Polícia Federal, escreveu: mais uma bomba. Kids Pretos fizeram um plano de emboscada contra Alexandre de Moraes e Lula. Compartilhe gravíssimo. Eu não sei do que ele estava sabendo que a gente não estava sabendo. E até hoje a mídia vem vazando coisas, né, das supostas conversas e tudo, sem a devida transparência, para encaixar numa narrativa. A própria Janaína Pascoal, que não é uma bolsonarista, está clamando por mais transparência. Tem coisa que nem os advogados de defesa sabem, mas a imprensa sabe. Então essa história está muito mal contada, está muito estranha. Não deram um golpe porque não pegaram um táxi, iam matar envenenado, iam matar enforcado, iam participar do golpe, iam prender. O próprio Ricardo Noblat escreveu que era para prender o Alexandre de Moraes. Então tá tudo muito esquisito. Veja, eu não vou nem entrar aqui na seara se não tiveram alguns amalucados ou não que falaram de uma forma um pouco mais crível, que tinham o desejo de matar Lula ou Alexandre de Moraes. Se for prender gente por desejar isso, tem que fechar o Brasil, né? Então, por colocar em prática um plano, digamos assim, eu não vou nem descartar essa hipótese. Tem que ir a fundo. O próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, ele na primeira fala sobre isso falou assim: pensar em matar não é crime. Então ele mesmo já entrou numa defensiva do tipo, se alguém pensou, elaborou e nunca passou disso, né? Uma ilusão, um desejo colocado em papel, em grupo de WhatsApp ou Signal, isso não é crime, segundo as leis brasileiras. O Eduardo Bolsonaro também veio a público pedir exatamente respeito às leis. A Gazeta do Povo, que é um jornal sério, que não participa desse complô de narrativas, também virou e falou assim: o que veio à tona até hoje é grave e tem que ser investigado, mas não justifica os abusos do Supremo. Quer dizer, o Alexandre de Moraes mencionou 44 vezes o nome dele. Eu fiz uma brincadeira no meu Twitter, no X, que é uma mistura de Pelé com Deus. Pelé fala dele mesmo em terceira pessoa, e Deus é uma trindade. Então, o Alexandre de Moraes está achando que é o rei do Brasil e o Deus da democracia. Como é que pode as pessoas normalizarem o juiz ser o principal alvo do complô? Isso não é normal em nenhum lugar do mundo. Então tem que parar. Agora, eles estão forçando a barra para encaixar tudo isso que vem à tona em doses homeopáticas e de forma seletiva, pela imprensa vazando, né? Para encaixar numa narrativa que, tá vendo? Nós estávamos combatendo de fato uma organização criminosa, golpista, que planejou assassinatos e tudo mais. E outra coisa que não bate, né? Pô, esperar sair do poder para pensar num golpe desses. Não é mais fácil quando você está no poder, quando você tem um controle da máquina, das Forças Armadas? Então, Brown, as coisas não ficam em pé, não se sustentam numa reflexão um pouco mais aprofundada, né? Mas a turma do UOL não quer saber disso, a turma da Folha... A Folha, de vez em quando, até bota uma dúvida ou uma crítica aos abusos do Supremo. Estadão e Globo realmente estão comprados com a narrativa do Supremo e do PT, que são muito parecidas, né? E que não querem saber de detalhes jurídicos, tudo em defesa do Estado de Direito, mesmo que tenha que destruí-lo no processo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.